Olá, estamos de volta em mais uma segunda-feira aqui com o nosso Viver Bem em Cristo, conversando com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que nos fala sempre sobre a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus que estão contidos na Bíblia e que nos ajudam aí, a ter uma melhor qualidade de vida, a esperança de dias melhores, os dias vindouros aí, da longevidade, com saúde, com paz, com prosperidade, com alegria, não é, Pastor Sérgio? Tudo bem? Tudo bem, uma boa noite a todos aí do estúdio, boa noite à nossa audiência aí do programa Viver Bem em Cristo. É uma satisfação retornar ao programa aqui e sempre dá alegria em falar das coisas que Deus deixou para nós, uma herança riquíssima, que é só a verdade. Então, sempre que falamos sobre a verdade de Deus, estamos assim falando da nossa herança, da nossa riqueza, da nossa santificação, da nossa prosperidade, da nossa vitória eterna. Porque esta palavra é que faz o homem acessar todos os benefícios que estão à disposição do homem da parte de Deus. E muitos acham que os valores materiais são os mais importantes nesse momento. Eu também já passei por esse pensamento assim, Pensava que o que importa é a gente ter as condições econômicas e financeiras satisfatórias. Mas não foi bem assim. Deus me provou no meu viver, nas experiências que eu tive, que o mais importante é ter intimidade com Deus. As demais coisas são acrescentadas. E essas coisas, elas são momentâneas, não é? Porque nós estamos sempre, como se diz, correndo atrás da máquina, não é? Então, num dia a gente vence, no outro dia já existem outras necessidades e outras, não é? Para nos mantermos, digamos, no sentido material, né? E a gente nunca está assim absolutamente tranquilo. E mesmo quando pensa que está, tem problemas, e eu creio que não existe pessoa que não tenha problemas, tribulações, e Deus nos dá uma esperança, porque eu também creio que o que nos alavanca no dia a dia para seguirmos em frente é a esperança, não é, pastor? A esperança faz você lutar, faz você buscar a Deus, faz você vencer obstáculos, vencer adversidades. A esperança, se um homem não tem esperança, ele está falido na vida. E faliu em todos os aspectos, espiritual e natural. E a nossa vida não pode girar em torno de coisas ocas e vazias. Nós temos que ter algo tangível que a gente está buscando. Tem que ter foco na vida, porque senão a gente desanima e cai numa depressão e a gente só se enterra com aquilo ali, Então, é verdade. Porque o mundo é muito competitivo hoje. Então, se você fica na condição humana para conquistar a tua redenção em todos os aspectos, o bolo é pequeno e tem muita gente para fatiar ele. Então, não é fácil. Se Deus não te dá Ele te dando as fatias são mais espessas, Sim. Agora, são mais fáceis também, não é? É mais fácil, mais leve. Então, eu cheguei nessa conclusão, assim, de que sem Deus a gente não consegue nada na vida. Tu pode até conquistar muitas coisas materiais, mas tu vai ser um infeliz. Vai ser uma pessoa triste, uma pessoa que anda sempre nervosa e preocupada. O que adianta isso? Isso é verdade, Inúmeros exemplos mostram que às vezes as pessoas pensam, se eu ganhar um bom dinheiro na loteria, aí eu vou ser feliz. Ou vou comprar aquele carro, daí eu vou ser feliz. Pode até durar alguns dias, mas daqui a pouco, aquele sentimento, as coisas da alma, que não são coisas materiais, se manifestam e não existe nada material, digamos, que preencha aquela necessidade, aquele espaço da alma que eu creio que só Deus pode preencher e trazer uma sensação prazerosa, sensação de paz, de leveza, não é?
E eu vejo assim que o dinheiro é que nem uma fera selvagem, né? Ou ele te domina, ou você tem que achar uma modo de dominar ele, entende? Então o dinheiro é bom quando você domina ele, não quando ele te domina, aí é horrível. Né? É verdade, ele nos faz viver entre a cruz e a espada. Bem, Só na ilusão. É um déspota selvagem. É verdade. Bem, pastor, o livro de Provérbios, ele tem várias dicas, digamos assim, várias orientações, não é, para as pessoas. Nem sempre a gente compreende bem esse linguajar, e uma das passagens ali de Provérbios, do capítulo 23, no versículos 26 ao 28, diz: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. O que significa isso, pastor? Porque eu creio que não se significa a uma prostituta natural, uma prostituta, uma mulher prostituta, digamos assim, não é? Não. Significa mais no sentido espiritual. O que é? A Bíblia me considera uma mulher. Deus é nosso marido. Isso está escrito em Isaías 55:8. Então, sempre que Deus fala com os cristãos, o Senhor está falando que é a mulher que pode se tornar de Deus, e os crentes já são de Deus. No sentido então, assim de que talvez, tentando explicar um pouco melhor para os nossos telespectadores, né, que nós somos igreja, né, como diz lá, tu és Pedro e sobre esta pedra, né, edificarei a minha igreja. Então a mulher, igreja, e Deus, o marido da igreja, seria isso? E isto vai ser eternamente assim, porque a igreja que vai se tornar a auxiliadora idônea divina para a eternidade. Então, quando a mulher se prostitui, é porque ela age independente do marido. Porque aí ela se relaciona com os ídolos da carne e do coração. Por exemplo, quando uma pessoa me ofende, meu marido manda perdoar e abençoar a vida dela. Aí se eu fico irado e corto o relacionamento com aquela pessoa e trato ela mal, o que eu fiz? Eu obedeci qual marido? A carne. Então, isso chama-se coabitar com um homem estranho. Isso é um adultério espiritual. Né? Então, veja bem que dentro da igreja é muito comum o adultério espiritual. As pessoas se desviam para as coisas que não são as coisas de Deus. Então, cada vez que eu pratico um pecado, houve um adultério. Porque eu sou o meu marido e Deus, e aí eu me relacionei com outro. Entende? E é assim que funciona. Claro que isso é uma linguagem figurada que você leu, né? Sim. Mas o que Deus quer? Ele é ciumento, ele quer a tua alma. Entrega o teu coração. Coração aí significa a nossa alma. Deus me conquistou e se dispensou para dentro de mim porque ele quer a minha alma. E nós somos infiéis. A alma é a mulher. Ele nos quer. Então, o nosso relacionamento com Deus acontece quando a nossa alma obedece e anda na submissão ao Cristo Jesus. Então aí, isso é um romance espiritual que está se esboçando para a eternidade, onde Deus vai se unir com a sua mulher para sempre e nunca mais haverá pecado, nem coisa ruim. Então, mas nesse momento, Deus sofre com os adultérios, entende? Que são coletivos, que é da igreja também. Porque o adultério é individual, mas ele também é coletivo, né? A igreja porque como Deus não olha você. Peca. É o corpo todo que peca, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a mulher de Cristo. Então, o cabeça é o marido e o corpo é a mulher,
né? Então, nós chamamos o corpo de Cristo também de igreja hoje. Mas, na verdade, Deus vê como seu corpo, né? Então, Deus está vendo as abominações que as nossas almas se relacionam com os ídolos do coração. Sim. Isso entristece demasiadamente o Espírito Santo, que está ali como nossa autoridade, nosso marido. Bem, então nesse sentido, né, do papel da alma e não se prostituir, né, perante Deus, o marido, e como ela deve se comportar, digamos, para agradar a Deus, a gente vai conversar um pouquinho mais depois dos nossos comerciais, porque eu creio que a alma às vezes está numa situação delicada aí, pastor, mas a gente volta daqui a pouquinho com você. Estamos de volta e continuamos a falar na questão, né, da prostituição espiritual, né, que é aquilo que o pastor falava no bloco anterior, de que nós, como igreja, como pessoas, e a igreja somos nós, né, cada um de nós, possui uma alma, né, que é esposa de Cristo, de Deus, e que essa alma se prostitui quando não obedece o marido, quando ouve, né, a outro que não é Deus, né, e digamos assim, tem um comportamento de adultério, no sentido espiritual. Então, pastor, o senhor falou na alma, não é? E a alma tem uma situação bastante delicada, eu creio, porque ela é a intermediária entre o espírito e o corpo, não é? E muitas vezes eu creio que ela é atraída por Deus, mas também ela é atraída pelo corpo que quer fazer ter as suas necessidades supridas, seus desejos nas várias áreas da sua vida, né? E o Espírito de Deus, que então, ligado ao nosso, né? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, né? Deus também quer atraí-la para Ele, para que ela seja salva e para que ela não fique se prostituindo, digamos assim, não é? Com as coisas que não são de Deus. Então, como fazer para que essa alma se incline mais para Deus e não seja tão infiel a Deus, não é? Sim. Tem uma passagem no livro do profeta Oséias que Deus tratou exatamente desse assunto que estamos falando. Tinha um profeta fiel a Deus e muito obediente a Deus e fiel, e o Senhor disse a ele: vai e casa com uma prostituta. Ele não entendeu absolutamente nada do que estava acontecendo, mas Deus foi firme com ele: faz o que eu estou te mandando e gere filho com ela, gere filhos com ela. Está lá no livro do profeta Oséias, na Bíblia de qualquer um que está assistindo nesse momento. É interessante você abrir essa Bíblia que você tem aí em sua casa e ler esses 2 primeiros capítulos aí do livro de Oséias, que fala exatamente isso que nós estamos falando. Por que Deus mandou um profeta santo se profanar desse jeito, né? E agir dessa forma pecaminosa? Então, Deus queria que o profeta sentisse a dor que Deus sente quando nós pecamos, para que ele pregue com veracidade, com intrepidez, com impetuosidade, com ousadia, para convencer o povo a se afastar do pecado. Ou seja, sentir o que Deus sente, como no caso ele sentiria casado com alguém que está sempre o traindo. Esta dor Deus sente quando nós também o traímos, somos infiéis a Ele, aos seus mandamentos, orientações, e eu fico pensando, abrindo parênteses, né, que Deus é um marido tão amoroso, tão bondoso, né, tão longânimo, e né, as pessoas
não valorizam isso, né? Não são gratas, ou, enfim, a isso e não se comportam, digamos, com algo que o próprio marido, Deus, né, quer para que nós sejamos felizes, não é? Sim. Então Deus, assim, porque quem casa com uma prostituta vai ser traído, né? A não ser que ela se converta a Cristo. Então, o que acontecia? Periodicamente ele sentia que ela estava saindo e se relacionando com outros homens. E aquilo doía nele porque ele já tinha filhos com ela. E ela continuava periodicamente traindo ele. Então, como ele sentiu na pele a dor da traição, aí Deus chamou ele e disse: tu viu o que eu sinto pelo meu povo? Assim como tu está sentindo, a minha dor é bem maior que essa, né? Porque o meu povo está virando as costas para os meus estatutos, para minhas leis, está se relacionando pelos princípios do outro inimigo de vocês e meu. Porque esse inimigo não consegue atacar Deus diretamente, então ele ataca a nós para ferir Deus, porque nós somos a mulher de Deus, entende? E eu creio que também, se nós nos posicionarmos, olhando assim como pais, não é, para um filho, ver aquele filho fazendo tantas coisas erradas, sabendo que ele vai ter sofrimento, também é muito doloroso, não é? Sempre dói. E a melhor maneira de você pregar com conhecimento de causa, com intrepidez e com unção, é quando você tem a experiência, né? E Deus precisava usar aquele profeta para pregar para toda a igreja dele na época, com aquela, ser uma verdadeira testemunha dessa dor, né? Porque uma coisa é você pregar pelo conhecimento, outra coisa é você pregar pela experiência que tem. Você tem uma energia de convencimento do povo bem maior, né? Você obtém um resultado melhor daquilo que tu está exteriorizando. Não é só a teoria, é a prática. A prática, porque a prática ela libera unção quando você fala. Porque a unção vem porque ela sofreu, ela teve experiência. Então ela vai pregar com muita precisão para tocar o íntimo das pessoas, entende? Por exemplo, um pregador que não passa pelas tribulações e os sofrimentos, como é que ele vai pregar para um povo? Vai ficar uma coisa escritural, uma coisa assim bem periférica, externa. As pessoas não vão ser tocadas se não fluir aquela unção. E a unção só flui quando Deus faz você falar das tuas experiências que tu teve com Ele, né? E mesmo assim, pastor, às vezes as pessoas ouvem, mas pensam, isso nunca vai acontecer comigo, né? Mas ninguém escapa desse tratamento de Deus na vida. Porque Deus tem que deixar sua mulher pura e santificada. Como é que Deus vai dizer, não, tu é uma prostituta, mas eu vou dar um jeitinho para te ficar aqui comigo? Não vai ter isso. Sim. Ele vai purificar a mulher. E por causa do sangue de Jesus que verteu naquela cruz, Deus não vai deixar de graça isso e nem vai receber um impuro e um profano no reino sem a purificação. Então quem se converte a Cristo tem uma mera ilusão, eu não vou para a igreja, eu não vou estudar Bíblia, coisa nenhuma, eu vou viver minha vida, eu vou cuidar das minhas coisas. Aquilo tudo vai ser depois feito em menos tempo que tem que ser feito, porque ele botou o tempo fora. Aí é muito mais dolorido e muito mais violento, né? É verdade, isso quando dá tempo, não é? Porque, comentando rapidamente, assim, essa semana eu recebi um vídeo que eu achei interessante. Não sou muito de olhar esses vídeos mais longos, mas como era um depoimento de um profissional médico muito graduado, né, formado, enfim, com doutorado no exterior, um médico experiente, e ele contou uma passagem, não é, onde ele teve um paciente
E ele também não acreditava, né? Sempre se atribuía, isso foi coincidência, ou era para ser assim, ou aconteceu alguma outra coisa que a pessoa, apesar de tudo, acabou ficando curada, não é? Não se sabe por quê, mas aconteceu alguma coisa ali a nível físico, né? Que explicaria, mesmo que de momento assim não se soubesse, não é? E ele contou que chegou um paciente e que eles tentaram, chegou com parada, né, cardiorrespiratória, e eles ficaram tentando ressuscitar, e até meia hora é o limite para tentar o ressuscitamento, né, dessa pessoa. Pois tentaram meia hora e nada da pessoa voltar, né, e o pessoal desistiu, ele disse, não, vamos ficar mais um pouquinho, né, e não conseguiram, né. E nesse pouco, assim, o pessoal se retirou e ele viu algumas imagens, não é? Como de vultos escuros se aproximando da pessoa, né? Daquela pessoa morta, e houve movimentos, não é? Que a pessoa teve, tipo, assim, convulsivantes, não é? E ela deu um gemido, assim, né? De dor muito forte, e aquelas sombras o levaram, e ele sentiu assim que era um lugar que a pessoa não queria ir, né? Que era que ele visualizou naquele momento um lugar horrível que ele não queria ir. Mas nesse momento, pastor, ainda tem volta ou não tem mais volta? Não tem mais volta. Aí não tem mais como. Tem que ser antes disso, porque as pessoas às vezes acontecem acidentes ou uma doença como, né, que dá uma parada cardiorrespiratória e a pessoa não tem mais opção, não tem mais o que fazer, não é? O tempo hábil é enquanto você respira e está vivo. Depois não tem mais o que fazer. Tá certo. Bem, eu fiquei muito impressionada realmente, porque uma pessoa vindo de quem foi, não é aquelas pessoas... São pessoas até céticas, não é? Uma pessoa cética e que não acreditava e, né, realmente ele, né, teve essa visão. Então, né, fica aí, né, esse alerta para as pessoas. Eu creio que ainda há tempo, né, de escolher, né, enquanto estamos vivos. E a gente nunca sabe, né, o momento seguinte. Bem, pastor, infelizmente nosso programa está chegando aí ao final, né? Espero ter sido bastante produtivo e esperamos estar na próxima semana aqui com o senhor novamente, né? Conversando aí desse bate-papo aí sobre Deus e o que Deus, né, quer para nós, que sempre será o melhor. Muito obrigada, pastor, e até a próxima. Então, uma boa noite a todos, Deus abençoe. Verbo.